Estamos de volta, programa Conexão aqui na sua TV Metrópole, domingo 9 horas da manhã e tem reprise segunda-feira às 8h30 da noite, tá? Então eu estou esperando por você, não esqueça, comente também o que é que você está achando do programa, vá lá no meu canal do YouTube, Sônia TV Metrópole, aliás, Sônia Paula TV Metrópole, e você também pode comentar aí nos quadros e nos programas que estão sendo exibidos. Ah, eu quero lembrar a vocês que todos os programas, assim que termina aqui na TV Metrópole, terminou o programa, pode ir no canal do YouTube que já vai estar lá. Já sobe logo para lá o programa no YouTube, ok? Nesse quadro nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, muito discutido e que hoje, com muito orgulho, eu venho trazendo para vocês aqui uma convidada super especial. Eu estou falando aqui, já vocês vão ver aqui na minha direita, lá no canto da minha direita, a terapeuta ocupacional Virna Moreira. Hoje ela vai estar aqui comigo falando sobre, entre outras coisas, sobre autismo. Por quê? Porque eu trouxe como convidada a Rosa Maria, que também está aqui comigo. Ela que é mãe do Raoni, que... Como é que a gente pode falar? Me auxilia aí, por favor, Virna. Tem transtorno do espectro do autismo. Transtorno do espectro do autismo, é isso? É, e aí a siglazinha TEA. Exatamente. Então, por isso que hoje nós vamos ter aqui uma conversa super interessante. Eu quero que você preste bastante atenção, porque você pode ter esse tipo de situação aí, né? Na sua cidade, na sua família, nos seus amigos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a identificar e também a como... tratar, eu digo, quando eu falo tratar, é da forma que a Rosa Maria faz com o filho dela, né? De que forma faz com que a convivência seja melhor. Então, sejam bem-vindos ao programa. Apresentei já para vocês aqui a nossa terapeuta ocupacional, a Virna, e também a mãe do Raoni, a Rosa Maria. Para começar aqui o programa, para começar a nossa conversa, em primeiro lugar, gostaria que explicasse, Virna, para o pessoal de casa, essa questão do autismo, como é que acontece tudo isso, de que forma a pessoa pode identificar e quais são os tipos, né? Pronto, na realidade o autismo, ele é um transtorno, né? Geralmente, hoje em dia, está se diagnosticando precocemente. Eu tenho crianças lá no CATD que tem 1 ano e 11 meses, a partir dos 18 meses a gente já consegue ver alguns sinais, algumas características. Geralmente quem faz esse diagnóstico é o médico, ou o neuropediatra, ou o psiquiatra. Então a gente faz todo esse acompanhamento. Lá no CATD a gente tem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e fisioterapia. Tá? E temos também oficinas de música, de robótica, então que a gente trabalha bem a questão das ilhas de habilidade, né? Então, a partir do que o médico começa a perceber sinais e sintomas, porque não existe um exame específico, como na epilepsia a gente vai fazer um eletroencefalograma, não existe um exame específico para dizer, essa criança tem TEA. Tá? Então, são sinais e sintomas, características que a gente chama de tríade, né? A tríade, segundo a DSM, a gente tem uma tríade. A criança vai ter dificuldade na comunicação social, atividades repetitivas, tá? E né? Não é isso? E alguns problemas afins, por exemplo, problemas sensoriais, comportamentos inadequados em alguns momentos. E a terapia vem aí para fazer com que essa criança tenha um trabalho legal, um trabalho específico e que ela consiga se desenvolver, consiga adquirir linguagem, consiga conviver no meio social, ou seja, a escola, a família, um parquinho, uma pracinha, e sempre prezando com os ajustes. Virna, o que são os ajustes? Por exemplo, se Raoni, eu estava conversando com a Vera e ela me falou que ele tinha muito problema auditivo. Então, o que o terapeuta nesse momento faz? Se ele não está conseguindo permanecer na escola porque tem muito barulho, então a gente pode trazer um abafador para nesses momentos que ele estiver se desregulando, a gente entra com o abafador, diminui barulho e ele se autorregula, que a gente chama, né? Então a gente sempre vai trabalhar dessa forma, mas lembrando, quem dá esse diagnóstico é o médico. É o profissional. É um profissional da saúde, o médico, tá? Nós fazemos um trabalho de estimulação. Entendi. E aí a Rosa falou, né, que o filho dela
tinha autismo, Raoni. Como foi que você identificou isso? Alguém disse pra você, alguém pediu pra você ir pra um profissional e foi ele que falou? Como é que isso aconteceu? Não, foi assim, né? Eu tinha uma tia que ela era muito culta e ela observava muitas características dele. Ele bebê, ele chorava muito e eu não entendia o choro, para mim era cólica. Então, quando ele começou a andar nas pontinhas do pé, ela dizia, olha, esse menino não é normal. Então, para mim, eu via meu filho todo normal, mas não entendia que aqui era um problema intelectual, né, que os autistas têm. Então, nós, devido que ele não dormia de jeito nenhum, e nós chegamos a um ponto de ficar exausto, tanto eu como o pai dele e o meu irmão que morava junto. Aí nós levamos numa doutora, né? Então, ele não entrou nem no consultório. Quando ela viu, ela disse que ele tinha um aspecto do autismo. E eu não sabia o que era. Então, meu irmão ficou meio assim, né? Eu disse, não, ele falou que era autista, vamos olhar para frente, vamos seguir em frente e abraçamos a causa. Hoje, para quem não falava, hoje já fala tudo. E é uma ajuda assim, ó, tem que ter o amor e a paciência com o conjunto da família e os terapeutas que são uma benção também, né? E a mão de Deus que hoje fez o meu filho, hoje está aqui, que eu fico emocionada que ele não entrava em ambiente fechado. Nossa. Raoni, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se você fala aqui um pouquinho comigo. Vamos falar um pouquinho com o pessoal de casa? Oi, gente, tudo bem? Fala um pouquinho sobre você, as suas atividades, o que é que você costuma fazer? Amanhã eu disse para todo mundo verá que todo mundo se agradeça a todo mundo. Eu botei no meu TikTok, botei no YouTube. Ah, é? Todo ano. Sigam lá meu TikTok. Se aí. Tá aí, pessoal. Então você já sabe, nós vamos colocar o TikTok do Raoni para vocês seguirem ele também e acompanhar um pouquinho da rotina dele. Agora, Virna, fala pra gente quais são os graus, né? Tem a classificação, né? De tipo de autismo. Na realidade, hoje, pela DSM, são divididas em 3 níveis, certo? O nível grave, moderado e o mais leve, certo? O nível grave, quando tem comunicação social, não existe e ele tem vários problemas repetitivos e comportamentos inadequados, muitos problemas sensoriais, então sempre vai estar comprometido a linguagem, não existe linguagem no grave. E aí, como é que a gente vai estimular isso? Aí a gente as terapias vêm com as comunicações sociais, o PECS, troca de figuras, então a gente vai fazer todo um trabalho para que aquele indivíduo, aquela criança se comunique. O nível moderado, ele já adquiriu apontar, já adquiriu algumas ferramentas de linguagem, mas muitas vezes está nesse início, né, da comunicação social. Já tem uma diminuição dos movimentos repetitivos, das repetições, dos comportamentos, a criança já está mais autorregulada. E o leve é aquela ponta do espectro onde a criança tem uma boa comunicação. Hoje o Raoni, como eu estava conversando com Vera, eu considero os meninos autistas como um leque. Né? Ele chega pra gente numa ponta mais comprometida, mas com a estimulação, com o acompanhamento, essa criança vai se desenvolvendo. E hoje em dia o Raoni é alfabetizado, ele leu ali quando eu estava escrevendo meu nome, ele já está lendo, ele está se comunicando, ele tem até TikTok. E ele canta. Ele canta, né? Então, assim, são crianças maravilhosas. Eu sempre digo para as mães, você tem um filho maravilhoso, vamos só evoluir ele. Vamos só trabalhar. Ele está falando aqui. De que forma, como é que é feito o tratamento? Eu digo assim, porque às vezes a pessoa não quer, por exemplo, conversar na frente. De que forma você pode conversar na frente da criança a respeito desse tipo de problema? Que não é um problema, é um transtorno, né? A gente tem o acompanhamento psicológico nesse momento, né? Quando a gente precisa realmente, a criança começa a perceber que é diferente, começa a perceber que tem alguma coisa diferente na escola, que ele não tem os mesmos gostos que as crianças da idade dele. Por exemplo, as crianças do nosso espectro, né? Do nosso convívio, eles têm o que a gente chama de hiperfoco, que são temas específicos de interesse. Mas muitas vezes esse hiperfoco não condiz com a idade.
Eu tenho crianças que têm hiperfoco em dinossauros, hiperfoco em Atlético. carros. Eu tenho crianças que sabem nomes de carro que eu nunca vi na vida. O Raoni Né? Então, assim, isso se chama hiperfoco. Mas muitas vezes uma criança da idade dele não tem esse tipo de foco intenso em algum objeto específico. Então, aí é que vem a disparidade. Ele fica deslocado na escola dos coleguinhas. E aí cabe o quê? O terapeuta vai fazer essa que a gente chama de ampliação dos focos de interesse para que ele consiga conviver. Por exemplo, o Raoni faz TikTok, tem Instagram, então ele tá todo na era da computação aqui, né? Ele tá todo na era digital. Então ele tá acompanhando as crianças da idade dele. Exato. Né? Exatamente. Por quê? Porque Interagindo. ele teve um bom acompanhamento terapêutico e teve o quê? O amor da mamãe, a perseverança da mamãe para estar sempre estimulando, porque eu sempre digo, é a escola, a família e a terapia. Se todo mundo caminhar junto, a gente vai ter uma boa evolução. Como é que é o seu dia a dia em relação ao Raoni e como foi quando tudo começou? Primeiramente, né, eu não podia engravidar. Fiz o tratamento e ele veio. Então, na minha barriga, eu já sentia que era uma coisa assim tão diferente, porque ele mexia muito. E eu, meu Deus, será que é normal? Mas eu vi uma voz dentro de mim dizendo que ele era normal, mas que ia ter uma diferença. Então, quando ele nasceu, a gente não percebe. Tem pediatra que assim que nasce percebe, mas tem uns que não, porque a característica fora é tudo perfeito. O problema é aqui. Então, ele bebê, ele não dormia de jeito nenhum. Olha aí, não dormia. Assim que ele chegou na maternidade, já não dormia. E aí foi, né? Então, a gente procurou os meios para ver como isso ia melhorar. Levamos para a doutora, passou um remédio e a escola que abriu todas as portas. Eu jogava ele lá na escola chorando e o meu irmão dizia, fica lá. Eu disse, não, ele tem que ficar lá porque senão nunca ele vai desapegar a mim. Então ele foi se acostumando e foi crescendo. Aí a gente fomos evoluindo, levando para Nutep, Fumpen, na Calcaia. E aí hoje o Raoni está 100%. Fácil não é, porque existe muito preconceito, mas quando você tem fé e amor, você vence tudo. Firma. Em relação ao CEATD, não é isso? É o centro onde você atende. Centro especializado em autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Lá a gente faz todo esse trabalho de estimulação. Desde que a criança chega, seja ela com 1 ano, 2 anos, 5, 7, 10... Mas a gente vai fazer toda a estimulação. Ele inicia com uma avaliação, onde a gente vai ver quais são as necessidades daquela criança. Se a terapia ocupacional, com a integração sensorial, se a fonoaudiologia, se a psicologia. Então a gente vai fazer todo esse trabalho, se ele necessita de fisioterapia, porque eu tenho crianças que andam tanto na ponta do pé, que ele tem um encurtamento do tendão de Aquiles. Eu já tive crianças que precisaram fazer cirurgia com ortopedista. Então a gente vai fazendo todo esse trabalho que eu chamo de inter e transdisciplinar para fazer exatamente a evolução das crianças, né? E existe muito aquela concepção, será que meu filho vai falar? Ele não falou até 4 anos, ele não vai mais falar? Não existe isso, né? Não existe esse preceito de que se não falou até 4 anos, não fala mais. Pelo contrário. Claro que a gente sabe que com 4 anos é a idade de ouro para a linguagem. Com 4 anos a gente espera que a criança fale como adulto, tenha troca de turno, converse como adulto. Mas não é impeditivo de uma criança acima de 4 anos vir a falar. E nós temos ferramentas para fazer essa estimulação. Nós temos o PECS, nós temos trocas de figuras. Virne, o que é o PECS? É um trabalho que a gente vai fazendo com troca de figura, iniciando com objetos de interesse, e ele vai trocando a figura e o terapeuta vai dizer, você quer a bola, você quer o cachorro, você quer... Banheiro. E nós vamos para ir no banheiro, para comer. E eu tenho um fato super interessante quando eu falo de PECS. Uma criança pegou a figurinha do iPad e levou para a mãe. E a mãe disse assim, não, mas você sabe que é só depois do jantar. Isso era por volta de 4 horas da tarde.
Aí ele foi lá na pasta do PEX, aí montou a frase, porque o PEX começa com uma figura e vai montando a frase, né? Aí ele botou, eu quero jantar. Levou a figura pra mãe, 4 horas da tarde, não era depois do jantar? Então, se eu comer agora, jantar, eu já tenho direito ao iPad. E Agora me diga, são burros? Não, de forma de jeito nenhuma. nenhum. Eu sempre digo para as minhas terapeutas, eles são mais inteligentes do que nós, todas juntas. Raciocínio muito lógico. Muito. E o Raoni para ir pro banheiro, né, fazer a nossa necessidade no vaso, eu tive que colocar a figura no banheiro. Aí ele começou a ver que ele fazia em pé, né? Aí elas nos orientou. Você pega a figurinha com a criança no vaso que ele vai olhar. E deu tudo certo, porque veja bem, a gente sai com a criança direto só fazendo em pé, ou na fralda, ou na cueca, né? É muita luta, mas Deus, ele dá uma sabedoria para essas doutoras, as terapeutas, para nos orientar. Os doutores, é maravilhoso ter esse acompanhamento que muitas mães têm que lutar. Não desista dos seus filhos, não desacredite, porque hoje eu estou emocionada de ver meu filho falando, porque meu filho pedia as coisas assim, ó. Ele apontava. Só você sabe, né, o que você já passou. Só. Não é verdade? Pessoal de casa que está te acompanhando agora, qual é o conselho que você dá para essas mães que estão passando por isso, esses pais também, esses familiares? Eu aconselho assim, né, que deve lutar, como eu lutei, né, procurar ajuda, tanto na fé como nos profissionais, você buscar ajuda, porque você não sabe como lidar, né? Você não sabe o que é autista, então você vai buscar ajuda. Você vai primeiro no neuro, ele vai dar o diagnóstico, aí ali que vai começar a sua luta. Aí vai vir o quê? Vai vir as clínicas que vai ajudar, como o Raoni foi para a NUTEP, o Raoni foi para a FUNPEM. Vocês têm associações, né? Tem. Aqui em Fortaleza existem 2 associações importantes para as crianças autistas, que é a FAZ, né? E temos o Pintando 7, que Raoni faz parte do Pintando 7. A blusa dele é do Pintando eu tô 7. vendo aqui, a né? Associação Pintando 7. Então a associação, ela luta pelos direitos dessas crianças. Certo? É importante, porque você vai conviver com outros pais que também têm as mesmas dificuldades. Eles fazem sessão de cinema adaptada para as nossas crianças. Então a associação, ela tem muitas iniciativas importantes. Tá bom, quero agradecer, Raoni, pela sua participação, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Rosa, também, por ter vindo. Obrigada Depois nós vamos também. fazer uma outra reunião dessa para Ai, foi poder conversar maravilhoso. mais. E também agradecer a Virna, que veio tão Obrigada. gentilmente atender o meu pedido, né? A Virna, lembrando para vocês que ela é terapeuta ocupacional e ela atende na clínica da CEATD. Nós já estamos aqui com os caracteres direitinho, qualquer informação que vocês queiram a mais, fiquem à vontade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Então você que está em casa, fiquem comigo, porque daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, é rapidinho.